Beleza, galera, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar um pouquinho dos numerais. Vamos falar rapidamente deles mesmo. Você precisa saber que os numerais são quantificadores e precisa saber, presta atenção, aqui eu coloquei o algarismo, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo. Presta atenção nos ordinais. Segundo, sétimo, ela chegou na segunda posição. Ela chegou na sétima posição. Flexiona em gênero? Flexiona. Então isso aqui vai ser um caso lá na frente que falaremos sobre crase, né? A segunda posição, a sétima posição, a oitava posição. Nós conversaremos sobre isso lá na frente. Então presta atenção nesses ordinais aqui. Aí trouxe aqui os multiplicativos, né? Dobro, né? Duplo, um déctuplo, né? Trouxe aqui os coletivos, duo, quarteto, dueto, sexteto. Mas beleza, né? Falei aqui gênero, né? Primeiro, primeira, né? Antes do gênero, né? Uma, dois, duas, 400, né? Gramas, por exemplo, né? Quantas gramas você quer? Ah, eu não quero grama, não quero mato, eu quero peso. Então eu quero 400 gramas de queijo, presunto, carne, porque eu quero peso, eu não quero mato. Eu não quero 400 gramas, né, mato equivalente a carne. Não, eu quero realmente o peso em carne. Então eu quero 400 gramas. E aqui, número, né, 1/5, 2/5, né, como é que dá essa variação. Mas isso não é um grande problema. Eu preciso que você fique com os ordinais na cabeça, né? Claro, saiba, tem uma noção geral. Isso aqui é legal que você saiba, vai que aparece num texto, você entende, né? Mas leia esse quadrinho aqui, copie, se quiser pesquise na internet, você vai achar ali uma lista, né? De ordinais, de cardinais, de algarismos, né? Mas, enfim, quero que você entenda, né? Fique com esses ordinais na cabeça. Isso aqui é um quantificador, né? Entenda, nós vamos trabalhar também com os cardinais, né? Né? Nenhum, nem um e nenhum junto, né? Que é um pronome indefinido. Eu encontrei nem um amigo. Eu encontrei nenhum amigo. Então essas brincadeiras que a gente pode fazer com os números, né? É um numeral. Ainda pode ser um pronome, né? Pode ser um artigo indefinido, lembra? Tá. Mas não tem muito mistério em relação aos numerais. Só para não pular essa classe de palavras mesmo. Mas de olho nos ordinais, serão assunto de crase. Sim. Bora para o próximo. Beleza, agora no próximo nós vamos propriamente dito entrar, né, na classe dos pronomes. O que você precisa saber sobre pronomes? Pronomes é uma classe bem importante. Os pessoais têm uma grande importância. Te liga, os pessoais são pronomes retos, oblíquos e de tratamento. Eu preciso que você saiba, lembra que eu te falei? Tem coisas que eu preciso que você saiba. Se você sai daqui, não importa, decore, faça música, copie, cole no banheiro, leia 3 vezes por dia durante 7 dias, tá aí a receita. Anota num papel, lê de manhã, lê de tarde, lê à noite, no ônibus, no trabalho, no almoço, dá uma saidinha, dá uma lidinha, 3 vezes por dia durante 7 dias, esse é o tratamento. Durante 8 dias, vai ficar igual antibiótico, anti-inflamatório, né? Durante 8 dias, vai lá, 3 vezes por dia, né? E aí você vai conseguir gravar isso. Pronomes oblíquos, nós já veremos, eu preciso que você saiba. Então, pessoais, os oblíquos relativos. Relativos você vai ter também que saber, porque lá na frente nós teremos muito conteúdo, né? Conteúdo importante que vai dizer respeito aos pronomes relativos. Os demonstrativos, nós vamos conversar, vamos matar agora, é bem tranquilo. Os indefinidos, possessivos, né? Os possessivos, adjetivos, possessivos, substantivos, os interrogativos. Falaremos sobre isso. Mas vamos começar então por pronomes retos e pronomes oblíquos, que aqui a gente tem assunto bem importante. Bora lá. Pronomes. Então entenda que o pronome oblíquo ele tem sempre um correlato reto. Sim, sim. Então pode ser que você tenha no teu colégio, na 4ª série, decorado, né? Nos oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, né? Nos, vos, o, as, lhes. O problema é que pode ser que você tenha esquecido de, né? Você ficou ali no me, mim, comigo, ó, me, mim, comigo, te, ti, contigo,
se, consigo, e você seguiu. E pode ser que você tenha esquecido do o, a, lhes. E esses caras aqui são bem cobrados em concursos. São. De maneira geral, os pronomes retos, eles são utilizados muito como sujeitos. De maneira geral, eles são quase sempre sujeitos, pronome reto. E pronome oblíquo, sobretudo os átonos. Pronome oblíquo átono é complemento. É muito utilizado como complemento. O me, o te, o o, o a, o lhe, é. E aí você precisa saber disso. Então eu coloquei aqui pronomes, né? São termos de coesão, né? Então nós temos aqui pessoais, relativos, demonstrativos, indefinidos, possessivos, retos, né? Os pronomes se relacionam sempre com as pessoas do discurso. Então, primeira pessoa, quem está falando. Segunda pessoa, para quem eu estou falando. Terceira pessoa, sobre quem ou sobre o que eu estou falando. Então, pronome reto, eu, vai ter o seu correlato oblíquo átono, me. O seu correlato oblíquo tônico, mim, comigo. Deixa eu apagar isso aqui. Da mesma forma, o tu vai ter o correlato te, o ti. Da mesma forma, o ele vai ter o correlato se, o si. E aqui já tem uma zorra de problemas, sobretudo quando a gente chegar nos verbos, mas uma zorra de problemas. Lá nos verbos nós veremos que as pessoas conjugam o verbo, iniciam uma palavra, uma frase falando você é terceira pessoa. E aí o cara pega e coloca o verbo na segunda, coloca o verbo conjugando com tu. Aí é um erro. Nós vamos ver isso pra frente nos verbos. Então aqui tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção. Esses pronomes átonos serão de grande importância para a gente estudar lá na frente, para a gente estudar colocação pronominal. Coloca o pronome antes ou depois do verbo, ou ainda corta o verbo no meio e coloca um pronome ali. Dar-te-ei. Darei, eu separei e botei um T no meio. Um pronome oblíquo átono. Como que eu vou trabalhar com isso? Nós veremos, mas eu preciso que você saiba os pronomes oblíquos. Até porque eu preciso que você entenda a relação que eles têm. Por exemplo, eu não te falei que o pronome oblíquo funciona normalmente como um complemento? Sim, pois é. Então você precisa saber, por exemplo, que se eu vou falar para você em relação a ele, qual é o pronome átono que eu tenho ali em relação a ele? Em relação a ele, eu tenho o, eu tenho a e eu tenho o lhe. Nós vamos encontrar questões que vão pedir para que você preencha com o, ou com a, ou com lhe. Nós veremos lá na frente, mas você tem que entender que o lhe é como se fosse a ele. Então é como se o lhe já tivesse uma preposição ali nele. Então esse cara aqui, ele funciona como objeto indireto. E o o e o a funcionam como objeto direto. Então eu nem sei o que é isso. Tudo bem, nós vamos ver lá na frente. Fica tranquilo. Mas então, você vai fazer o seguinte favor, você vai decorar. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem macetezinho. Tudo bem, pode fazer uma musiquinha, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, vos, nos, com vo, nos, conosco, vos, convosco, as, os, lhe, se, si, consigo. Mas não vai ajudar se você não entender o que é átono e o que é tônico. Porque é diferente? Sim, é diferente. Eu não vou começar uma frase, por exemplo, com o pronome átono. Não. Eu não vou dizer te amo. Não, você não vai dizer te amo. Não. Por que não? Nós vamos ver lá na frente, mas é porque não. Você não vai, o átono vai ter que usar depois. Você não vai começar o te amo, você vai dizer o amo-te. Vai. Ai, Zander, não gostei, tá bom. Isso mais 50 centavos dá um café. Em algum lugar, porque em São Paulo não dá. Mas mais ou menos isso, entendeu? Então, beleza. A gente usa muito pronome para fazer referência, fazer retomada ou determinar. O pronome reto, ele já é um determinante por si próprio. Então, te liga quando a gente tiver uma frase, por exemplo, darei a ela. A preposição, ela é pronome, epa, falaremos sobre isso na regência. Mas você vai lembrar dessa aula. Como é que eu vou botar uma preposição, que é um termo que determina ali, né? Ou um artigo. Então eu vou botar crase ali, será? Um artigo é um termo que determina.
na frente de um pronome reto que é por natureza um determinante? Não. Então não vai ter crase? Não. Mais ainda, eu acho que eu não vou escrever darei a ela. Não. Eu acho que eu escrevi dar-lhe-ei, talvez alguma coisa assim. Lho, calma. Nós conversaremos sobre isso lá na frente, né? Nós vamos fazer outros tipos de construções, mas quando a gente chegar nesse momento, eu preciso que você entenda os conceitos já a partir de agora. Pronome reto é um cara que por natureza ele determina. Pronome oblíquo, por natureza, ele retoma. Ele faz isso, ele retoma. Então, os pronomes fazem, por natureza, né? Eles costumam trabalhar com retomada, com referência, né? O pronome, nós veremos o possessivo, ele é muito utilizado para retomada também. Quando ele retoma, por exemplo, um substantivo, a gente chama de pronome substantivo, pronome possessivo substantivo. Quando eu digo assim, o meu celular é muito legal. E o seu? O seu, eu não falei a palavra celular. Então a palavra seu meio que retomou a palavra celular. É um pronome possessivo substantivo. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas então, é só uma conversa para que você entenda que esse é o papel de um pronome. Ele funciona para o nome. Ele funciona para determinar um nome, para retomar um nome, para fazer referência a um nome. Ele é pronome. Essa é a ideia dele, esse é o conceito dele. E aí sobre esses dois que são importantíssimos, né? Os retos e os oblíquos. Reto, normalmente, por natureza, ele é um determinante e ele funciona normalmente como sujeito. Oblíquo, átono, por natureza, ele funciona como complemento. Pronome tônico funciona muito para fazer referência. Falaremos sobre isso mais na frente, lá na análise sintática, mas bora então continuar conversando e fico com esses conceitos. Pronomes de tratamento que fazem parte do grupo dos pronomes pessoais. Pessoais retos, oblíquos, tratamento. Nós vamos falar bastante sobre eles lá na redação oficial. Sim, nós falaremos, como é que eu vou me dirigir a um reitor, né? Ou me dirigir ao magnífico, né? A um magistrado, a vossa excelência, né? A um papa, a vossa santidade. Falaremos sobre isso. Mas, eu quero que você fique agora sobre pronome de tratamento. É que quando eu estiver falando com a pessoa, eu falo com vossa eminência, vossa excelência. Quando eu estiver falando da pessoa, eu falo sua excelência, sua eminência. Primeira coisa. E segunda, o que é vossa? O que é vós? Eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós. Primeira, segunda pessoa do plural. Vós é segunda pessoa do plural. Ok. Mas, mesmo eu utilizando o vós, que é a segunda pessoa do plural, toda a concordância será para a terceira pessoa. Será para o eles. Eu vou utilizar o vós, mas eu vou toda a concordância do verbo jogar para a terceira pessoa. Então, vossa senhoria disporá, ele disporá de seus bens. Vossa excelência trará, ele trará. Mas eu usei o vossa. Vossa excelência trará consigo todos os papéis. Consigo. Nossa, nós falamos sobre isso. Falamos agora, ó. Nos pronomes oblíquos, ó o consigo aqui, ó. Opa. Ó o consigo aqui, ó. Aqui tá o consigo, ó. Terceira pessoa. Então, essa é a brincadeira de tratamentos. Lá na parte de redação oficial, nós vamos abordar isso com mais cuidado, porque eles estão por ali sempre quando caem. Mas, o que você precisa saber agora, né? Tratamento, então, eles têm relação com a pessoa do discurso, com o sujeito, né? Vossa excelência trará quem trará consigo? Vossa excelência. Vossa excelência, meu sujeito. Núcleo do sujeito, excelência. Então, vossa faz relação ao núcleo do sujeito. Mas a concordância da frase vai sempre na terceira pessoa. O que a gente não pode fazer em outros momentos. Porque se eu disser que tu, né? Tu trará
Consigo tá errado. Trará é terceira pessoa. Não posso usar. Consigo é terceira pessoa. Não posso usar. Tu trará consigo. Não. Posso dizer que ele trará consigo. Eles, né? Trarão consigo ainda. Então, esse conceito a gente tem que saber sobre pronome de tratamento e basicamente nesse momento é o que nos interessa. Vamos falar próximo pronome. Bora lá. Pronome demonstrativo. Esse aqui é um queridinho de prova. É um queridinho. Esse aqui é um amadinho de prova. Pronome demonstrativo. Ok. Nós temos que entender nesse cara aqui que ele tem algumas relações que são bem legais. Nós vamos entender a utilização deles na relação de tempo. Nós vamos entender a relação deles numa... como trabalhar com eles numa relação de proximidade, numa relação do discurso, né, numa relação de retomada. Vamos trabalhar sobre isso. A primeira coisa é saber que eles, como todo pronome, primeira, segunda, terceira pessoa, primeira este, esta, segunda esse, essa, terceira aquele, aquela. Relação de pessoa. Essa é a relação do pronome, pessoas do discurso. E aí o que é invariável, né? Sempre invariável isto, isso e aquilo. Então sobre o isto, isso e aquilo, são palavras invariáveis e são neutras, né? Não tem gênero, não tem sexo. Isto, isso e aquilo, não é feminino, masculino, né? E aí este e esta, beleza, tem gênero, né? E flexiona ainda, né? Estes, estas. E são palavras que por isso variam. E primeira, segunda, terceira pessoa. A gente pode ainda ter o, os, as e a sendo utilizado como pronome demonstrativo. Como é que eu vou saber quando esse a, Zander, é um pronome demonstrativo e não um artigo ou ainda uma preposição? Beleza, fácil. Ele vai ser um pronome demonstrativo quando você puder substituir ele na frase por isto, por aquilo, ou por aquele, ou por aquela. Pode substituir? Posso, ele é um pronome demonstrativo. Como é que eu vou saber que o a não é oblíquo? Quando ele for oblíquo, você pode substituir por ela. Como é que eu vou saber que ele não é um artigo? Quando ele for um artigo, está determinando alguma coisa. E ele ainda, né, tem um masculino. E ele ainda tem um plural. E como é que eu vou saber que não é uma preposição? Preposição não varia. Não tem plural. Não vai substituir por o. Quando você trocar a preposição a, no máximo você vai ter por ao, porque ela continua ali fixa, ela vai sempre ser a. Então, mas o a também pode ser um pronome demonstrativo quando você tiver essa troca, né? São poucos aqueles que falaram na aula hoje. São poucos os que falaram. Eu compro aquela da esquerda. Eu compro a da esquerda. Tu compra a da direita. Então, substituo por aquele, por aquela. Então, mas aí tem uma outra relação que é bem interessante. Aqui vai ser tu compras, né? Tu compras a da esquerda. Tá. Bom, mesma, própria, semelhante, tais, também posso trabalhar com isso. Mas o legal da gente saber aqui é essa relação de tempo, de proximidade, de discurso, de distância. Como assim de tempo? Tempo, quando eu estou falando sobre alguma coisa que aconteceu no presente... Algo que aconteceu no presente. Se eu estou falando no presente, é este, é esta, é isto. Porque é presente. Então eu vou dizer que esta semana está sendo muito bacana. Agora, quando eu falar de um passado breve, eu vou usar o esse, eu vou usar o essa, eu vou usar isso. Então eu vou te dizer, por exemplo, que essa semana que passou foi uma semana maravilhosa. Quando eu estiver falando de um passado distante, eu vou falar aquele, aquela,
aquilo, né? Então aquele tempo da infância era um tempo em que só podíamos cumprir ordens, por exemplo, né? Eu tô falando de algo longínquo, né? Aquele tempo. Eu tô me referindo a algo longínquo, né? Aquele tempo de criança foi bacana. Beleza. Primeira relação do uso do pronome demonstrativo. A segunda relação dele vai ser uma relação de proximidade. Proximidade com o falante. Na língua, sempre um cara tá falando e um cara tá escutando. Sim, eu tô sempre falando de alguma coisa ou de alguém. É isso. Tá. Então, em relação à proximidade, quando estiver perto do falante, eu vou usar este, né? Esta, isto. Então, eu vou te falar que este mouse é uma porcaria. Sei lá, entendeu? Este. E esse que está com você? Porque quando for perto do ouvinte, vai ser esse, essa, isso. Perto do ouvinte. Esse mouse perto de você, esse mouse aí que você usa é bacana? Ou quando estiver longe dos dois, aí vai ser aquele, aquela, aquilo. Longe dos dois. Aquele mouse que nós vimos na loja ontem, aquele mouse que oferecem lá na Casas Bahia, aquele mouse da Apple, aquele, longe dos dois. Aquele mouse que está na outra sala, essa é uma outra relação de uso do pronome demonstrativo. Mas nós temos mais duas relações que são bem legais, bem utilizadas. Primeira, em relação ao uso no discurso. Quando tiver, por exemplo, quando a gente introduz algo, a gente usa este, esta, isto. Então, quando você vai ter aquela discussão, aquela DR com a queridona, ou se você é uma menina, você já teve uma DR com o seu queridão, e pode ser que você tenha começado assim. Você falou, eu estou muito chateada. Aí você não falou, né? Você fez um beijo. E aí, ele perguntou o que foi, você disse nada. O que foi, Aí você disse nada. Uns 2 dias depois, você falou, olha, eu vou te falar o que tá me chateando. Ele falou, porra, mas você disse que nada tava te chateando. Não, mas tava. Você que não presta atenção em mim. O que está me chateando é isto. E você começou a falar. Aí, 2 dias depois, você retomou. Você acabou de falar, né? Aí você falou, esses são os motivos. Essas são as coisas. É por isso que eu estou muito chateada. Sim. Aí, André, que machismo, tá? É brincadeira. Pronto, sem mágoa, entendeu? Então essa é uma relação de discurso. É bem legal. Então, este, esta, isto tá introduzindo uma informação. Esse, essa, isso tá retomando. Olha, esses são os motivos. É por isso que eu acabei de falar, né? É por isso que as coisas não funcionam. Olha, vou comprar no mercado isto. 2 pontos. Pau. Coloca lá que você vai comprar na lista. Tá? A terceira relação é a quarta relação é a relação da retomada. Então se eu dissesse pra você, ó, Mickey e Pluto são personagens. Então eu vou dizer pra você assim, ó. Este é um cachorro. Aquele é o personagem principal. E assim eu vou usar para retomar. Este é um cachorro.
aquele é o personagem principal. Então são essas 4 relações que a gente tem no pronome demonstrativo e é importante que a gente preste atenção nisso. Esse cara é bem queridinho nos concursos e esses 2 assuntos de discurso e retomada é bem utilizado, inclusive na interpretação de texto, onde ele te pergunta: o este está retomando quem? O aquele retomou quem? O esse retomou o que? O este está introduzindo, está retomando, como é que funciona? Então, fique esperto nisso. Vamos conversar sobre o próximo pronome agora. Mas ainda antes de fechar aqui, eu achei uma frase bem legal pra gente falar sobre essa coisa da retomada também, né? Olha essa frase que eu achei aqui embaixo, ó. O velho, o índio e o negro são discriminados por motivos diversos. Aquele é o velho. Tá retomando lá na frente primeiro, é o mais longe, sempre. Aquele por ser improdutivo para a sociedade de consumo. Agora aqui nesse exemplo eu estou usando os 3, o este, o esse e o aquele. Então aquele é o mais longe, o velho. Agora eu vou usar o esse, porque eu tenho 3 pessoas para retomar, entendeu? Esse por ser considerado atrasado e preguiçoso. Este por não se ter libertado ainda do estigma da escravidão. Então trouxe esse exemplo aqui porque a gente sempre vai usar o este para o mais próximo e o aquele para o mais longe, para que está lá na frente. Mas se eu tiver que retomar 3 pessoas, aí eu não tenho como fugir de usar o esse. Mas sempre o aquele é o mais longe e o este é o mais próximo. Mais perto é o este e o mais longe o aquele. Se eu tiver 3 pessoas para retomar, nada impede de eu usar o esse para retomar a segunda pessoa. Então, agora sim, bora para o próximo exemplo. Para o próximo pronome, aliás. E agora vamos falar dos pronomes interrogativos, que é bem tranquilo isso, né? Só trouxe para você saber o conceito mesmo, né? Que eles vão substituir ou acompanhar nomes, né? E são formulados para que nós tenhamos perguntas diretas ou indiretas. Como assim? Pergunta direta é aquilo que tem interrogação. Indireta não tem interrogação. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Então, me diga quem está anotando. Isso é uma pergunta, mas não tem interrogação. Não é uma pergunta indireta. Quem está anotando a matéria? Agora tem interrogação. Então, pronome interrogativo: quanto, quanta, qual, quais, quem, onde, que, né? Que quando trabalhar que espécie de. É diferente, né? Do que pronome relativo, que é quando eu trabalhar com os quais, né? Aqui eu posso substituir por que espécie de. Vai ser um pronome interrogativo que não vai variar. Né? O quanto e o quanta tá aqui já a variação, né? Quantos, quantas, né? O qual, quais. Então, pronome interrogativo é legal que a gente saiba que eles existem e que saibamos trabalhar com eles, né? Então, bora pro próximo, para a próxima classe de palavras. Então agora nos pronomes indefinidos aqui. Beleza. Sempre pronome indefinido trabalha ou está designando a terceira pessoa. Isso é o que a gente saiba. Sempre terceira pessoa gramatical, seres ou coisas, né? Mas sempre de modo vago ou modo impreciso. É legal que a gente saiba desses caras um pouquinho, porque isso aqui vai estar lá na regra da crase. Vai. Então, ó, pronomes indefinidos, né? Algumas, bastante, tal, tais. Ó, tal, tais, pronome indefinido. Não é interrogativo, porque não está numa pergunta, né? Então, tanto, todas, né? Uma, uns, os invariáveis, né? Cada, demais, menos, outrem, nada, tudo. Mas é que a gente saiba esses caras aqui. E saiba que, quando é que eu uso, por exemplo, aqui tem, ó, estamos ali o todo, né? Todo mundo sabe tal coisa, ou todo o mundo sabe tal coisa. O que é o certo? A gente falar assim, todo mundo XPTO, qualquer coisa, entendeu? Todo mundo gosta de brincar, todo mundo brinca muito enquanto fala, todo mundo estuda demais, então fácil. Ou todo o mundo XPTO, né? Todo o mundo, não tem um artigo definido ali. Bom, então aqui eu estou definindo o que é esse mundo todo. No outro estou generalizando, né? Não estou definindo o que é esse mundo todo. No outro estou definindo.
estou determinando o que é esse mundo todo. Então, basta que a gente saiba sobre isso e numa segunda abordagem eu pretendo criar módulos, porque cada um desses assuntos que a gente está abordando, eles podem ser estendidos. Mas eu quero criar um curso que vá daqui até a interpretação de texto, redação oficial, redação, interpretação de texto, legal, acabou, tá bonito. Aí eu pretendo fazer uns módulos específicos. E aí, sei lá, de repente pego algumas questões e converso um pouquinho sobre o pronome indefinido, sobre o pronome relativo separadamente, né? Vou trabalhando, expandindo mais, né? Aprofundando mais o conhecimento em determinados conteúdos. Mas a ideia é fazer um curso que a gente consiga alcançar o término dele, abordando os principais pontos, interligando a matéria, como eu te falei. Português se divide em fonética, morfologia, sintaxe e semântica, mais a semântica, que é o nosso grande porquê de tudo, né? A gente está estudando tudo isso por causa da semântica. Cada vez mais as provas caem para a interpretação de texto, mas elas utilizam a gramática para isso, não tem como fugir. Quando a prova te pergunta se eu trocar uma conjunção por outra, vai mudar o sentido? Vai ou não vai mudar, mas ele está falando pra gente de gramática. Não tem como fugir. Então, nós vamos abordar isso de forma mais ampla num futuro próximo. Aqui estão os pronomes indefinidos. Legal a gente saber esses detalhezinhos, saber alguns deles, ter o conceito deles, que acima de tudo eles são indefinidos. É bobo isso? É bobo. É isso. Então a gente pode trabalhar ele em forma de locução, né? Cada um, qualquer um, seja qual, seja quem for, né? E após um substantivo, ele vai assumir, ele pode assumir um valor negativo. Quando eu digo assim, dinheiro algum trará felicidade. E se eu colocar antes do substantivo, algum dinheiro trará felicidade. Eu mudei a semântica, entendeu? Mudando o pronome indefinido, assim como a gente fez lá no adjetivo, eu mudo a semântica. Muda o significado. Aí o pronome certo aqui também, depois do nome, ele pode passar a dar um sentido de adjetivo depois do nome. Como assim? Se eu te disser que encontrar a pessoa certa não é fácil, eu estou qualificando. Que tipo de pessoa que é? É a pessoa certa. Encontrar a pessoa certa, encontrar a pessoa estudiosa, encontrar a pessoa bonita, encontrar a pessoa gentil, encontrar a pessoa capaz. Estou adjetivando que tipo de pessoa é essa. Agora, se eu disser que certas pessoas não inspiram confiança, não valem o nosso tempo, pronome indefinido. A brincadeira, né? Num transformei em adjetivo, no outro trabalhei com pronome indefinido. Então você precisa entender os conceitos dessas classes de palavras para poder julgar isso numa questão. É importante. E o pronome nada, ele pode equivaler a um advérbio de negação. Quando eu te digo assim, não estamos nada, não estamos nem um pouco, nada satisfeito com o rumo das coisas, nem um pouco satisfeito. Advérbio de negação. Na verdade, por uma análise lógica, né, eu teria que dizer que estamos nada satisfeitos. Se eu digo não estamos nada, né? Não, negação da negação é afirmação. Isso numa análise lógica, entendeu? Tá tudo bem. E aí, essa brincadeira, encontrei nenhum amigo na festa. Não encontrei ninguém. Encontrei nem numeral 1 amigo da festa. Mudou a análise morfológica? Mudou. Análise semântica? Beleza, dá na mesma. Não achei ninguém na festa, entendeu? Não achei ninguém. Mas muda a parte, a aplicação morfológica, a utilização das palavras. Se eu te disser que eu tenho nenhum dinheiro, eu tenho dinheiro algum no bolso, quer dizer que eu não tenho nada, tá furado meu bolso. Se eu disser que eu tenho algum dinheiro, quer dizer que alguma coisa eu tenho, as pataquinhas perdidas eu tenho no bolso, entendeu? Então essa é a brincadeira de como jogar os pronomes indefinidos e ir trabalhando com a semântica. Bora pro próximo. Próximo, o nosso querido pronome possessivo. É legal? Sim, ele é muito legal. A gente precisa saber que ele se divide em pronome possessivo, adjetivo e substantivo. Substantivo quando ele substitui um substantivo. Adjetivo quando ele classifica, né? Quando ele está qualificando um substantivo. Então trouxe aqui pra gente, por exemplo, meu carro é mais velho que o seu.
substituir, que o seu carro, né? Então, pronome possessivo substantivo, né? Ou ele pode só acompanhar, né? No caso, meu é um pronome possessivo adjetivo, o meu carro, tá? Qualificando, não é qualquer carro, é o meu carro. Pronto, tá ao lado do substantivo, tá qualificando o substantivo, pronome possessivo adjetivo. E no caso do seu, está substituindo a palavra carro, o substantivo, então pronome possessivo substantivo. E aí, beleza, ele também tem ali, né, meu, meus, minha, primeira pessoa, segunda pessoa, teus, teu, teus, tua, tuas, terceira pessoa, seu, seus, sua, suas, dele, dela, delas, né? Aí tem plural ali, né? Delas, né? Eu misturei plural e singular aqui, mas tem o plural delas, né? Deles, vossas. Aqui eu tenho que tirar isso aqui. Tô falando de singular, né? Então eu tenho que tirar esse plural aqui. Suas. Opa. Seus. Beleza. E aí tem o pluralzão aqui também, mas é tranquilo. Pronome possessivo, né? Não tem muito mistério. Aliás, não tem nenhum mistério, né? Basta você saber que esses caras estão aí na atividade também, né, mano? Então, estão na atividade. É nóis. E aí saber que artigo na frente de pronome possessivo é facultativo. E isso vai lá na crase impactar em regras pra gente. Já falei sobre isso no bloco 1. Se não assistiu, corre aqui para assistir o bloco 1. Assista na ordem, porque tem uma ordem por um motivo. Sim, vá para a ordem. Valeu? Vamos ver qual é o próximo assunto aqui então. Qual é o próximo pronome? Acho que acabou os pronomes, né? Beleza, gente. Então o único pronome que ficou de fora foi o pronome relativo. Nós vamos trabalhar lá na frente de maneira bem específica ele. Nós vamos conversar no próximo bloco sobre uma classe de palavras que, se você entender agora, presta atenção, cara. Se você entender essa classe de palavras agora, você vai ter uma vida feliz. Lá na análise sintática no período composto, vai ter uma vida feliz e tranquila. Lá na tua redação, lá na interpretação de texto, em vários momentos do português. Então, bora pro último bloco, onde vamos falar de conjunções. E peraí, antes de mais nada, cara, dá um trabalho fazer isso. Eu tô com calor, tô. Então, dá o joinha aqui nesse vídeo, compartilha nas redes sociais, divulga que tem um curso de português que é um pouco maluco, um pouco diferente, mas que vai ser bem legal e vai salvar tua alma. Português vai salvar, nós temos que gabaritar português nos nossos concursos, tá? Então, dá esse joinha, te inscreve no canal e bora pro último bloco, que é importantíssimo, é o bloco dos blocos, conjunções. Até lá. Vamos lá então, galera, pro nosso último bloco. Esse aqui é o bloco dos blocos, deixei pro final, conjunções, cara. Isso aqui tira a vaga de muita gente em muito concurso. Por quê? Porque esse conhecimento é requisitado lá na frente, na sintática, é requisitado na interpretação de texto, é requisitado. Isso aqui é a alma de uma boa redação. Isso aqui são os elementos de coesão mais importantes, é onde mais dá problema em redação.